Oi, galerinha! Tô aqui com o Tony de novo e com a nossa nova amiga Joana. Vocês lembram da Joana? A gente precisou ensinar pra ela várias palavrinhas mágicas porque ela não sabia. Acabava não falando quando ela ia na escola, quando ela passeava na rua, e as pessoas achavam que ela era mal educada, né? Mas que bom que a gente ensinou pra ela todas essas palavras depois que a gente fez aquele monstrinho da educação, né? Ficou todo mundo mais educado, lembrou as palavrinhas mágicas que a gente deve falar sempre, e ensinamos a Joana agora. Então, Joana, conta pra gente, você já está usando as palavrinhas mágicas? Mas é claro que sim, digo todas elas. Por favor, obrigado, com licença. Inclusive, me desculpe, Tony, por estar aqui no seu vídeo. Por isso não tem que se desculpar, quanto mais gente melhor. Viu que legal? E vocês aí na casa de vocês? A gente não tá podendo mais ir pra escola, nem sair pra rua, né? Mas dentro de casa a gente também precisa usar essas palavrinhas toda vez com a nossa família. Vocês estão usando bastante essas palavras em casa? E os pais e os manos de vocês também usam as palavras mágicas? Se eles não usam, se eles esquecem de falar, às vezes, por favor, obrigado, desculpa, vocês têm que relembrar eles também, né? Pra todo mundo ser um pouquinho mais gentil, viver em harmonia e todo mundo ser bem educado, igual o monstrinho da educação que a gente fez. Então agora, a nossa atividade vai ser no nosso livro do Tony Itinerário. Então busquem lá o portfólio de vocês, que a gente vai fazer atividade lá agora. Peguem um estojo. E antes da gente começar a atividade, eu preciso falar um pouquinho com vocês. Eu tô com muita saudade de vocês, de cada um de vocês. Tô morrendo de saudade. Queria muito poder estar na escola para conversar com vocês, para fazer as atividades junto com vocês, pra gente poder brincar na pracinha. Pra ver também tá bastante triste que a gente não tá podendo se ver mais, né? Se ver só pelo computador não é a mesma coisa. Mas a gente sabe que a gente precisa ficar mais um pouquinho ainda em casa para se proteger, para ninguém ficar doente, né? E quando a gente voltar para a escola, todo mundo tá bem saudável, tá bem forte pra gente voltar às nossas atividades lá na escola. Então agora sim, vamos lá para nossa atividade do portfólio. Então, dona Alice, para essa atividade a gente vai ouvir uma música que a gente já ouviu lá na escola. A gente vai relembrar essa música e como que se dançava ela. Então agora quero você de pé, bastante animada, para escutar e dançar essa música. Eu sei que tu dança bem legal, então lembra como a gente fez lá na escola e agora a gente vai dançar essa música. Agora tu pode olhar lá no teu portfólio, no dia que a gente fez essa atividade, lá onde tá escrito a música da Ciranda dos Bichos, tu te lembra que tu teve que colar os adesivos de onde cada animal morava? Lembra? Então, agora a gente vai conversar sobre outras coisas desses animais. Eu quero que tu me mostre, então vai lá naquela página e me mostra agora qual desses animais é pequeno. Algum deles é pequeno? E qual deles então é grandão? Mostra aí que eu quero ver qual que é o bichinho grandão. E será que esse animal que tu tá dizendo que é grandão, ele sempre foi desse tamanho? Ele já nasceu desse tamanhão todo? Tony, tu até que é um bichinho pequenininho, né? Apesar dos cavalos serem grandes. Por que então tu é pequeno se os cavalos são grandes? É que eu ainda sou criança. Sou um potrinho. Ah, tu ainda é criança. É verdade, Tony, é verdade. E quando tu nasceu lá da barriga da tua mamãe, tu era desse tamanho já? Claro que não, eu era bem mais pequenininho. Ah, eu também. Quando eu tava na barriga da minha mãe, desse tamanho todo eu não ia caber, né? Eu era bem pequenininha. Então, Alice, eu quero que agora tu peça pra mãe, pro pai, pra Madu, pra todo mundo, procurar algumas fotos de quando tu era bem bebezinha, de quando tu recém tinha saído de dentro da barriga da mamãe. E pergunta pra ela também, pra mãe, pro pai, pra avó, pro tio, pra Dinda, pra Madu, se ela lembra ainda, né? Qual era o teu tamanho, assim, ó,
Se era assim, se era assim, se era, já era desse tamanho assim. Pergunta pra elas se elas lembram que quando tu nasceu, qual era o teu tamanhinho, quando pegava no colo, se era bem pequenininha, se era um pouquinho mais grande. Então pergunta lá, vocês vão lá agora olhar as fotos e conversar sobre o dia que tu nasceu e sobre o tamanho que tu tinha naquele dia. E depois dessa conversa, tu vai ver o teu tamanho agora. Se tu cresceu, se tu aumentou um pouquinho ou se aumentou bastante. Pode ir lá te olhar no espelho para ver o teu tamanho. Se a mãe ou o pai aí tiver uma fita métrica, tu pode pedir para eles te medir para ver o tamanhão que tu tá agora. Lá na nossa sala, tu é ainda a mais pequena, né? Lembra que os outros amigos são um pouquinho maior do que tu, são um pouquinho mais velhos também. Só que na turminha da tarde tem duas meninas que são mais pequenininhas que tu, né? E uma delas é a tua priminha Valentina. A Valentina é menor do que tu, né? Ela nasceu depois de ti, ela é um pouquinho mais nova, né? Ela tem 2 aninhos, então ela é mais pequenininha que tu, né? E pra gente poder ver o quanto tu cresceu já desde que tu saiu da barriga da mamãe, além de olhar as fotos, eu quero que tu peça pra mamãe se tem guardado alguma roupinha, algum sapatinho que era teu quando tu era nenezinha. Se não tiver, não faz mal, a gente pode olhar só as fotos, mas se tiver, eu quero que tu tente vestir essa roupa ou esse calçado pra ver se ainda cabe, ou coloque do teu ladinho pra ver o quanto tu já cresceu. E agora, depois de toda essa pesquisa de crescimento, a gente vai lá no portfólio agora pra ver sobre tamanhos. Agora nós vamos lá nas páginas 34 e 35, onde está a vivência 9. E ali embaixo está escrito Estou crescendo. A gente consegue ver figuras ali de uma mãe, uma menina olhando fotos de quando ela era nenê. Ali tem um menino tentando botar o sapato de quando ele era bebê. E ali do lado tem uma menina olhando para 3 pares de sapato. O que será que ela está pensando? Essa é a primeira parte da atividade. E para fazer ela, tu vai precisar pegar lá o teu Tony em Ação e abrir na página 27. E lá terão adesivos que vai ter que tirar com bastante cuidado e colar o adesivo pequenininho onde tem um sapato pequenininho, o médio onde tem um sapato médio e o maior onde tem o sapato maior. Depois de ter feito essa atividade sobre os tamanhos, essa atividade agora pode envolver a família inteira. Eu preciso que tu pegue agora sapatos, vários sapatos. Sapato teu, sapato da mãe, do pai, da Madu, sapato de salto, sapato de abrir e de fechar, chinelos, tênis. Pega um sapato de cada, um diferente do outro agora e coloca todos eles um do ladinho do outro. Já fez isso? Depois que tu fizer isso, eu quero que tu coloque eles por tamanho. Qual é o maior até o menorzinho. E depois tá liberado a brincadeira. Tu vai poder colocar todos esses sapatos no pé, experimentar eles e andar por toda a casa para ouvir o barulho que cada sapato faz. Anda com o sapato da mãe, com o sapato do pai, um sapato da Madu, depois com o teu. Um sapato pode ser pantufa, escuta ver se a pantufa dá barulho. Depois um chinelo, tenta correr com o chinelo, ver se ele dá um barulho. Depois pega um sapato da mãe que tem salto com muito cuidado para não cair, né? Pede para segurar a mão de alguém e caminha batendo o pezinho para ver o barulho que ele vai fazer. E depois o do papai. Bota no pé e devagarinho também vai tentando bater os pés e escutando o barulho que eles fizeram. Tá bom? A mãe, o pai e a Madu podem entrar na brincadeira também, podem experimentar todos esses sapatos, tendo ver se o sapato da Alice cabe no pé da mãe, se o sapato da Madu cabe no pé do pai, a Madu bota o sapato do pai também e todo mundo sai batendo o pezinho pela casa para escutar os barulhos. Depois disso, tu vai poder ali naquele espaçozinho fazer um desenho sobre essa brincadeira e sobre os sons que tu descobriu que todos esses sapatos fazem. Então, gente, por hoje é isso.
Amanhã nós vamos ter atividade sobre o nosso projeto, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o nosso amigo, o monstrinho necessário. A gente não tem falado muito dele aqui, né? A gente fala bastante do Popamon, agora a gente falou um pouquinho sobre a Deseja, a gente criou vários monstros novos, né, pro Planeta Rosa, inclusive o último que a gente fez foi o monstrinho Educação. Só que o necessário, a gente só sabe que ele é amigo do Popamon, né? A gente não fala muito sobre ele. Ele ajuda bastante o Popamon, mas ele é especialista em um assunto. E amanhã a gente vai descobrir que assunto é esse e o que de atividade ele vai fazer com a gente sobre isso. Então, um beijão no coração de vocês. Abraça aí, que eu já vi que todo mundo tem um bichinho de pelúcia bem fofinho lá no Google Meet. A gente viu, eu vi todos os amiguinhos de vocês de pelúcia. Escolhe um aí pra abraçar bem forte. Imaginar que é os colegas e a prof abraçando vocês pra matar um pouquinho dessa saudade, tá bom? Beijão, tchau, tchau.